disso, o Trump deu um ultimato para a China. Até meio-dia de hoje. Até as 13 horas, acho que até 1 hora. Não sei se. Eu sei que durante o programa a gente vai saber o que aconteceu. Vamos começar, Genuíno. Nós temos muitos assuntos para tratar aqui, inclusive do Partido dos Trabalhadores, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa crise do tarifaço e sobre essa pressão em cima da China feita pelo Donald Trump. Qual o balanço que você faz dessa situação, dessa conjuntura tensa no mundo? Bom dia, querido. Olha, bom dia. Nós estamos vivendo uma conjuntura imprevisível, uma conjuntura inédita, e nós estamos vivendo uma conjuntura que é o presidente dos Estados Unidos administrando a decadência do império. Os Estados Unidos atravessam uma profunda crise e o caminho que ele está adotando é o caminho da crise, porque é o protecionismo, é o tarifaço, é a desestabilização política, econômica, financeira, porque não dizer militar do mundo. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um momento de aguçamento da crise. Essa crise, ela tem hoje um contencioso principal, que é a disputa com a China. No meu modo de entender, o objetivo do imperialismo americano é enfrentar a China. E eu acho que nesse objetivo ele vai ser derrotado, porque são muitas frentes. E o que mais me chama a atenção, Conde, é que o imperialismo americano, na pessoa do seu presidente Trump, e aquela cena de ontem, aquela falta de pudor, aquela falta de cerimônia, aquela falta de liturgia, aquele esculacho, a maneira como ele tratava os palestinos, a maneira como ele tratava o mundo, quer dizer, numa audiência com o fascista Netanyahu, é uma falta de decoro. Portanto, nós temos um presidente que não tem decoro, porque os outros tinham uma certa liturgia, um certo decoro. Ele não, ele esculhamba tudo, né? Ele é o cara da esculhambação. Portanto, eu acho que o Trump é o reflexo da crise do imperialismo americano, da decadência do imperialismo americano. Agora, é claro, ele provoca estrago, ele desestabiliza relações, ele ameaça com a guerra, porque os Estados Unidos é uma potência militar e nuclear, ele desestabiliza. Agora, como é que o mundo, diante de uma crise climática profunda, diante de uma crise social, diante de uma nova geopolítica, que é o multilateralismo, diante de duas guerras, que é a guerra de extermínio contra os palestinos na faixa de Gaza e Cisjordânia, e a guerra na Ucrânia, da OTAN usando a Ucrânia contra a Rússia. A maneira como ele se comporta, a maneira como ele se coloca, é de uma total irresponsabilidade. Ele está preocupado com quem? Ele está preocupado com quem o apoiou. Ele está preocupado em apoio às big techs, às petroleiras, Wall Street. Ele está preocupado com aqueles estados que o elegeram. Então, ele não está preocupado em uma solução para a humanidade, uma solução para os próprios Estados Unidos. Portanto, eu acho que ele até tenta dissimular um pouco, dizendo que está preocupado em encerrar o conflito em Gaza, mas é um desastre. Aliás, Gaza, ele começou... Aliás, ele quer encerrar como? Ele quer encerrar como? Você viu, né? Praticando uma limpeza étnica, praticando o genocídio, que é tirar os palestinos da sua área. Não se pode defender isso. O presidente de um país defender que tem que expulsar os palestinos, espalhar os palestinos para qualquer outro lugar. E a gestão da Ucrânia também, do conflito da Ucrânia, está um desastre também. Começou total, mais ou menos bem e já virou um desastre. A guerra piorou na Ucrânia. Agora, piorou com ele. O Trump piora tudo. Porque ele aposta no caos, ele aposta na anarquia, ele aposta na defesa de interesses próprios, e a arrogância, o autoritarismo, inclusive internamente, em relação às universidades, em relação a manifestantes, ele está se aliando com o que há de mais reacionário no mundo. É Netanyahu, é Milei, é Bekele El Salvador. E El Salvador, vai por aí, meu. Genuíno, quem vai dar um freio no Trump, Genuíno? Ou ele vai se confundir sozinho e vai acabar? Porque, assim, tá feio, o negócio tá muito dramático, né? Dependendo da resposta da China hoje, e a China deu mostras de que não vai recuar de nada.
a coisa pode ficar... 10 trilhões de dólares evaporaram dos Estados Unidos, das bolsas? Pois é. Claro que a China não pode recuar. A China não pode aceitar o ultimato. Ele quer governar o mundo com ultimato. Não existe ultimato para um país. Ele faz isso, ele faz ultimato. Ele faz esses ultimatos, só agrava a crise. Eu acho que nós vamos viver um período de crise. Essa crise do tarifaço se relaciona com a crise na geopolítica, se relaciona com a crise social que vai se radicalizar no mundo, com a crise da migração, se relaciona com a situação de várias áreas do mundo que está em efervescência. Eu acho que a novidade diante disso, Conde, é que nós podemos construir uma alternativa. Eu acho que os BRICS representam essa alternativa. Eu acho que essa reunião da CELAC é muito importante em Honduras. Felizmente, houve uma articulação na eleição do secretário-geral da OEA, foi muito bom. Eu acho que você tem que produzir articulações regionais e fazer alianças no plano global. O famoso Sul Global. Eu acho que esse é o caminho, porque a própria divergência e a crise com a Europa, com a Comunidade Econômica Europeia, pode surgir possibilidade de negociações pontuais, sem ilusões, porque a Europa também atravessa uma crise profunda. Então, nós estamos atravessando, Cone, um período de crise, e essa crise vai se refletir aqui no Brasil. Por exemplo, a bandeira de denúncia do tarifaço, a bandeira de denúncia do imperialismo, do trumpismo. É muito importante, porque tem uma parte da extrema-direita, que é essa extrema-direita bolsonarista, vira-lata, submissa, que está apoiando o Trump, está apoiando o tarifaço. O governador de São Paulo, que quer ser vamos dizer assim, o novo porta-voz da extrema-direita, ele silencia, fica em silêncio diante de um tarifaço que vai afetar profundamente a economia paulista. Então, eu acho que nós vamos viver um período nós temos que estar preparados para viver um período de crise. Esse período de crise vai afetar internamente no quadro brasileiro. Por isso que eu acho que esse ambiente se relaciona com a questão do julgamento do bolsonarismo, se relaciona com o movimento contra o golpe, pela sem anistia, se relaciona com a pauta popular, quer dizer, como é a pauta, por exemplo, da isenção até 5 mil, da pauta da taxação dos dividendos, a pauta em relação à saúde, em relação à educação, em relação a melhorar as condições de atendimento da Previdência. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é de crise. Eu quero falar de tudo isso, mas você está dizendo de todas essas pautas aí, e a gente está percebendo que o governo brasileiro está indo bem. Mas calma que a gente já vai chegar ali. Falar nisso, antes de se fazer a sequência aqui, eu quero fazer mais uma pergunta sobre o Trump para você, Genuíno. O Genuíno falando de geopolítica cai bem, hein, gente? É bom isso aqui. Que suéter bonito esse. Onde é que eu arrumo um suéter desse para mim hoje? Olha a elegância do Genuíno. Rapaz, esse aqui é antigo. Esse suéter vem desde quando eu fiz aniversário de 60 anos. Olha só, rapaz. Olha, demais da conta aqui. O Egas está dizendo o seguinte: a melhor dobradinha que existe, Conde Genuíno e Conde Genuíno. Genuíno, a gente precisa fazer uma dupla, Genuíno. Hein? Eu toco o violão e canto, e você acompanha, ou não? Claro. A gente pode fazer uma criação heterodoxa. Vamos fazer por aí. Olha só, Carmênia Mana Piraíno. Bom dia, queridos Condinho, Genuíno, Comunidade Progressista 247. Maria Cristina aqui, José Genuíno, suas análises são perfeitas. Deixa eu te perguntar, Genuíno, porque o presidente Lula até comentou isso ontem, salvo engano, que o Brasil não foi muito penalizado por essa histeria trumpista, né? Ele está, de certa maneira, protegido? O que você acha? Olha, o Brasil eu concordo, o Brasil tem um colchão para se proteger, isso é verdade. Agora, uma provocação desse porte,
do presidente dos Estados Unidos afeta o mundo inteiro, ou diretamente ou indiretamente. Portanto, vai ter reflexo aqui. O Brasil tem que buscar, além de enfrentar os Estados Unidos, tem que buscar alternativas. Para mim, o caminho de buscar uma alternativa é a integração latino-americana, porque nós não temos conflitos à vista com a América Latina e Caribe, e a aproximação cada vez maior com os BRICS, e fazer uma política externa mais ativa, no sentido de denunciar o genocídio contra o povo palestino, defender a paz da Ucrânia, tá certo? A paz na Ucrânia é muito importante, a paz, o fim da guerra. Eu acho que o Brasil pode colocar uma agenda ativa, militante, em relação ao cenário internacional, porque o futuro da humanidade está pintando uma situação de muita gravidade. Porque você tem uma mistura, o tarifaço, a geopolítica da guerra do Trump, a questão da paz, a questão da migração, a questão social, tudo isso, junto com a emergência climática, é uma situação delicada. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que trazer para o debate nacional essa questão internacional, entendeu? Eu acho, inclusive, que pode estar se criando as condições para o presidente Lula fazer um pronunciamento à nação sobre o que significa esse tarifaço do chefe do imperialismo americano. Agora, cá entre nós, Genuíno, que ninguém nos ouça, por favor. Muito se costumava dizer que o Lula tinha sorte. Você lembra disso? Ah, como ele tem sorte! Tá aí o boom de commodities dos primeiros 2 mandatos e tudo mais, por isso que o Brasil deu tão certo naquele momento. Eu tô vendo o Lula dando sorte de novo, porque a Apple tá pensando em vir para o Brasil, montar iPhone aqui para fugir do tarifaço da China, Genuíno. Você acha que sai uma limonada dessa história toda, com a habilidade do presidente Lula, inclusive? Olha, diante da crise e da sua gravidade, nós não podemos ficar só torcendo pela sorte. Nós temos que tomar iniciativa, nós temos que tomar medidas para transformar oportunidades em políticas e em resultado positivo. Eu considero que o Itamaraty, o governo Lula, tinha que fazer uma inflexão numa política externa mais clara, mais incisiva, tanto nas alianças como no combate ao principal inimigo hoje da humanidade, que é o imperialismo americano, que é o trumpismo. Porque o trumpismo é a radicalização da extrema-direita. O trumpismo, ele se apoia internamente nos Estados Unidos no que há de mais conservador, que são as petroleiras, as big techs e o sistema financeiro. Então, nesse sentido, quando ele faz alianças pontuais com o Estado profundo americano, que é o complexo militar, no caso do apoio a intervenções militares, ele está voltado para essa ideia, que é uma ideia conservadora e reacionária, de projeção do poder americano num quadro de crise. Então, viver no mundo e governar num mundo em que há uma crise profunda, uma crise sistêmica, multilateral, eu acho que vai exigir do nosso governo uma política mais assertiva, mais de enfrentamento. Porque o próprio trumpismo coloca a necessidade da gente construir uma governabilidade, como diz um amigo meu, o Valério Arcari, que você conhece, não podemos ter uma governabilidade a frio, nós temos que ter uma governabilidade mais quente, de mais enfrentamento, de mais polarização, porque a crise está nesse ponto. É um pouco o cenário, eu nem usaria a palavra polarização, mas o cenário da comunicação presente, né, Genuíno? Você conhece muito bem isso, quer dizer, isso é uma coisa universal, né? Também transcende aos tempos do passado, quer dizer, o PT sempre governou, mesmo nos governos dos quais você fez parte como presidente do PT, enfim, como deputado e tudo mais, era um processo de confrontamento, né, com as elites brasileiras. Aliás, é o que eu chamo confrontação democrática. Isso. Essa confrontação democrática está na história do PT, está no nascimento do PT e na sua evolução. Por quê? Porque nós somos contra o status quo. Nós queremos mudar.
nós queremos construir a esperança, nós queremos construir ser, vamos dizer, protagonista do futuro. E nós temos que apresentar um caminho. Esse caminho, além da denúncia que temos que fazer, nós temos que mostrar caminhos e soluções em relação à pauta dos direitos, à soberania nacional, a questão da radicalização da democracia, das políticas públicas. Nós vamos governar para atender às necessidades do povo e não para atender às necessidades do mercado e do sistema financeiro. É disso que se trata, no meu modo de entender. Então, nós temos que... A polarização é uma necessidade para você mudar o status quo, para você alterar. Senão, quando a gente fica no chamado senso comum, claro, que é a acomodação, é a mesmice. Nós temos que construir, no mínimo, um bom senso para que as forças... Agora, essa polarização, essa confrontação democrática precisa ser qualificada, né, Genuíno? O problema da extrema-direita é que ela desqualifica ela puxa a confrontação para baixo, né? E nós não podemos girar em torno da pauta deles. Nós temos que construir a nossa pauta. Por exemplo, a pauta de punir os golpistas, a pauta de denunciar a campanha pela anistia dos golpistas, a pauta da jornada, o fim da jornada 6x1, a pauta da taxação dos ricos, a pauta da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a pauta de melhorar as políticas de saúde e educação, a pauta da segurança. A pauta da segurança hoje é um fator decisivo que está afetando o governo, porque o caminho da extrema-direita é matar, matar. E nós temos que ter uma segurança eficiente, preventiva, inteligente, uma articulada nacionalmente, quer dizer, uma segurança pública que proteja a cidadania. Então, essa pauta, nós temos que qualificá-la. E, no meu modo de entender, há um novo ânimo. Eu estou desde do dia 31 participando de mobilizações. Eu acho que há um ânimo novo que está reaglutinando as pessoas numa espécie de caminho longo. Não vai ser da noite para o dia. Nós temos que construir pacientemente um caminho de uma contra-hegemonia, de uma contra-ofensiva para enfrentar a direita. Agora, nós não podemos ficar em torno da pauta da direita. Nós temos que construir nossa pauta, o nosso horizonte, o nosso rumo, a nossa esperança. A direita podia até mudar aquele slogan que eles adoram usar, que bandido bom é bandido morto, para bandido bom é bandido solto, né? Porque a anistia que eles estão propondo Olha aí o que eles querem. Aliás, eles querem uma anistia antes de serem condenados. É uma anistia preventiva. Aliás, a anistia... Como eles fizeram em 79, eles não incluíram na anistia de 79 a expressão crimes conexos, era para anistiar aqueles que praticaram crime contra os direitos humanos e não foram julgados. E não tiveram nem julgamento, que é um pouco a anistia da qual você vivenciou profundamente. Genuíno, como é bom conversar com o Genuíno. Dizer que o Benedito Mariano esteve aqui ontem, conversando sobre segurança pública, uma conversa muito forte, e amanhã a Margarida Salomão vai estar aqui, prefeito de Juiz de Fora, dizendo grande prefeito a redução da jornada de trabalho para os servidores ali do Juiz de Fora. Deixa eu pegar comentário aqui do Edson Antunes, está dizendo: Tarcísio não conhece a história do Brasil, os anistiados por Juscelino em 55 foram os que deram o golpe em 64, hashtag sem anistia. Alice Bragança, bom dia, Genuíno foi meu professor de história na Equipe, no Colégio Equipe, um ano de muito ensinamento inesquecível. Imagina ter aula com o Genuíno no Equipe. Olha, eu dava aula de história do Brasil no Equipe, eu gostaria de agradecer publicamente uma das donas do Equipe, a Laura Tete. Foi ela que concedeu as aulas dela de história para mim, tinha acabado de sair da cadeia, precisava sobreviver dando aula de história. Tá aí o Genuíno, professor. Edson Antunes, são 4 países envolvidos na fabricação de um Apple. Não, tudo bem, mas o Brasil pode entrar nessa. Inclusive, está no site do iPhone, que o Brasil pode entrar nessa dança aí. Genuíno, vamos falar um pouco do governo Lula, no sentido de que eu prometi a mim mesmo que não quero falar mais em pesquisa, mas só para pegar carona e para você fazer uma abordagem off-pesquisa, que é o seguinte: melhorou o governo Lula de um tempinho para cá? Olha, o governo Lula ainda não deu uma virada. O governo Lula
ele tem que fazer um movimento mais assertivo, no sentido de enfrentar, no sentido de atender a pauta popular, no sentido de dar conta daquelas bandeiras que foram o programa da sua eleição em 2022. Esse movimento à esquerda, esse movimento mais popular, essa governabilidade de enfrentamento, de luta, eu acho que o governo está precisando. Eu acho que essa governabilidade acomodada nessa frente amplíssima acaba colocando o governo numa situação de uma certa falta de definição, de pronta resposta. Eu acho que é necessário o governo agir de maneira mais contundente com essa pauta. Eu acho que as pesquisas indicam que há um estancamento da queda nas pesquisas, isso é verdade. Agora, eu sou muito... Eu já disse para o 247 que a pesquisa tem lado, assim como a mídia tem lado, né, meu? Não adianta a gente achar que existe pesquisa ingênua e mídia neutra, né? Eu acho que o clima está melhorando, mas não podemos nos acomodar, não podemos ganhar parado. Nós temos que nos movimentar no sentido de, por exemplo, o enfrentamento do Congresso em relação à pauta contra a jornada 6x1, a pauta da isenção do imposto de renda, a pauta da taxação dos super ricos, que eu acho que o problema principal é taxar os dividendos. Taxar os dividendos. A questão das melhorias e da pronta resposta na área da saúde, na área da educação. E, no meu modo de entender, na área da segurança. No meu modo de entender, o problema da segurança bateu fundo na porta do governo. Nós devíamos ter criado há muito tempo o Ministério da Segurança Pública, uma Guarda Nacional com capacidade de ação, de prevenção, de inteligência e fazer viabilizar o Sistema Único de Segurança Pública. Eu acho que essa pauta que eu estou citando, esses exemplos, é fundamental para a gente sair dessa certa defensiva e ficar só à mercê das pesquisas. Nós não podemos criar o mito da pesquisa, nem quando ela é favorável, nem quando ela é contra. A pesquisa, a gente leva em conta, não é uma ficção, mas também não é a palavra final por não onde nós temos que caminhar. Né? Aliás, não é a panaceia. Esse pesquisismo, né? Inclusive o conceito já foi consagrado aqui pela Denise Assis, esse excesso de pesquisa e tudo mais. Eu acabei entendendo, Genuíno, não sei o que você acha, que despolitiza, né? Deseduca o debate público. Você fica falando só de pesquisa. Além de falar só de pesquisa, e fica submetido, Conde, ao que ela reflete no momento. E se você quiser transformar, se você quiser navegar contra a maré, se você quiser uma outra alternativa, a pesquisa não pode governar o governo. A pesquisa não pode governar a esquerda. Você leva em conta, mas não para ela tutelar, para ela orientar. Isso. Eu acho, inclusive, que há certos companheiros e companheiras que ficam escravos da pesquisa. Nós não podemos ficar escravos da pesquisa. Dentro do próprio partido, né? Dentro do próprio partido, do próprio governo. Do próprio governo. Aliás, vamos falar um pouco de partido, porque você está super envolvido aí, inclusive você está aqui vindo às terças agora, aqui na parceria histórica, meu querido Genuíno, porque segundas-feiras, às segundas, você está em reunião com o partido. Então, eu quero que você conte tudo. Você estava me contando aqui nos bastidores sobre a reunião, sobre o que vocês estão conversando, qual o perfil. Rui Falcão vai ser, né? Tá angariando apoios aí para se candidatar a presidente do Partido dos Trabalhadores. Fala para a gente, Genuíno, o que está acontecendo? Já temos mais de 15 deputados e deputadas apoiando o Rui Falcão, várias lideranças do movimento social, várias personalidades apoiando a candidatura do Rui Falcão, e nós vamos fazer, estamos lançando até amanhã, estamos lançando uma carta de apoio à candidatura dele, uma carta manifestando vamos dizer assim, a simpatia com relação ao direito dele disputar a presidência do PT.
Vamos organizar um grande lançamento na segunda-feira, dia 14, no Sindicato dos Engenheiros, às 18 horas. Portanto, e aí nós vamos iniciar o processo de debate no Brasil inteiro. Eu acho que vai ser um momento para mexer com o PT. Nós queremos que a base do PT seja mobilizada, seja ouvida, participe dos debates, porque nós estamos nos orientando para disputar o futuro, para disputar um partido que se vincule com a esperança, com a luta da esperança, com a luta do futuro. E nós estamos otimistas com as possibilidades da candidatura do companheiro Rui Falcão, pela história, pela experiência, pela maneira como ele já presidiu o PT em momentos delicadíssimos, e nós vamos fazer um grande debate no PT. Aliás, eu acho que é muito importante esse revigoramento do PT, essa mexida no PT. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar acomodados à institucionalidade. Nós temos que chamar as bases a dar a última palavra nesse debate interno. Isso é fundamental para o futuro da esquerda. A esquerda tem que ser significante, tem que ser importante para o processo de construção de um projeto democrático e popular. Nós não podemos nos acomodar a essa institucionalidade oligárquica, a esse sistema eleitoral e partidário oligarca, autoritário, a este mecanismo de tutela militar, a este modelo de segurança pública e, principalmente, a este modelo de inserção do Brasil no mundo. Nós temos que retomar a ideia da política externa ativa e altiva, como foi no Lula 1 e 2. Eu acho que nós temos que fazer uma virada na política externa, considerando a crise que o mundo atravessa com o provocador Trump. A oportunidade é boa. Você conhece esse moço aqui, Genuíno? Alberto, claro, conheço o Toron. Queria transmitir a ele um abraço. Encontramos na PUC no dia lá do lançamento do livro, né, do Tardelli. E é um prazer reencontrar aqui no vídeo, viu? Um grande abraço, Toron. Grande abraço. Tudo bom, Toron? Tudo bem, Conde? Como vai? Bem-vindo aqui. Deixa eu me despedir do Genuíno. A gente vai seguir aqui, especialmente ouvindo essas palavras finais do Genuíno, que é, sem favor nenhum, um ícone da militância de esquerda e da política nacional, deputado federal, em quem eu mais de uma vez votei e que muito nos orgulha. Muito obrigado, Toron. Muito obrigado, Conde. Até a próxima, Genuíno. Obrigadíssimo. Até a próxima terça-feira. Você, querido. Tá bom. Vamos nessa. Vamos seguir com